Olá, amigos, bem-vindos novamente ao canal Matemático. Nosso assunto de hoje, números primos. Como descobrir se um número é primo ou não? Bom, os números primos têm como definição, eles são os números naturais maiores que um e que admitem apenas dois divisores, ele próprio, o próprio número, e o 1. Se ele não encaixar nessa definição, ele é chamado de número composto. Algumas observações sobre número primo. A primeira observação é que o número 1 ele não é primo. Por quê? Porque para ser um número primo tem que ser maior do que 1. Ele tem que ter dois divisores. Para ser um número primo tem que haver dois divisores. O número 1 ele só tem um divisor, que é o próprio 1. Então, o 1 ele não é primo. O 1 não é primo. A segunda observação é que o número 2 ele é o único algarismo par que é primo. Então, 2 é o único algarismo par que é primo. Só o 2 é par. Todos os outros são ímpares. E a terceira é que não existe mágica. Infelizmente, para descobrir se o número é primo, nesse caso não há mágica. A gente vai ter que ir testando, dividindo, como a gente vai ver aqui abaixo. Então, a gente tem, para a gente ter uma ideia, por exemplo, vou listar aqui os números, 1 e 19, ok? Bom, a gente pode verificar aqui o seguinte, o 1 não é primo, certo? Porque a gente já chegou aqui na observação número 1, o número 1 não é primo porque ele só tem um divisor, que é ele mesmo. O número 2, ele é primo, porque ele tem dois divisores, o 2 e o número 1. E ele, pela segunda observação aqui, é o único algarismo par que é primo. O número 3 também é primo, porque ele tem como divisores o próprio 3 e o número 1. O 4 é par, ele não é primo, ok? Porque o 2, ele tem como divisor o 2, o 1 e o próprio 4, então não pode. O 5 é primo, porque só tem divisores o 1 e o 5. O 6 é par, não é primo. O 7 é primo, porque só tem divisores o 1 e ele mesmo. O 8 é par, não. O 9 é divisível por 3, então não é primo. O 10 é par, não. O 11 sim. O 11 ficou bom pra gente, porque só tem o próprio 11 e o número 1. O 12 é par, não. O 13 também é primo, porque só o número 1 e o próprio 13 dividem o número 13. O 14 é par, não. O 15 não é, porque é divisível por 5 e por 3. O 16 é par, não. O 17 é primo. O 18 é par, não. E o 19 também é primo. Ok? E assim por diante. É interessante aqui na observação C que não existe mágica para a gente descobrir os números primos. Os números pequenos ficam fáceis, porque a gente sabe aqui que, no caso aqui do 6, ele seria divisível por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6. Então, ele não é primo, muito pelo contrário, ok? E as quantidades de números primos, elas são infinitas. Então, infinitos números primos você vai encontrar. Agora, como é que a gente reconhece se um número é primo? Se eu tiver um número grande, como é que eu vou saber se ele é primo ou não? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir o número dado pela sucessão dos números primos. No caso, esses aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Se não der, você continua 17, 19, 23 e assim por diante, ok? Até que o quociente nessa divisão seja menor ou igual ao divisor e a divisão não seja exata. Aí a gente pode dizer que o número é primo, ok? Isso vai ficar melhor esclarecido agora nesses dois exercícios que eu tenho aqui para vocês, certo? 311. 311 é um número primo ou não? Vamos descobrir. É primo ou não? Bom, a gente vai pegar o 311 e a gente vai dividir por 2, que é o primeiro número primo que a gente tem, certo? A gente vai saber que vai dar 155 de quociente e vai dar aqui 310, então vai dar, diminuindo, vai dar um resto 1, ok? Quociente aqui é maior que o divisor, então eu tenho que continuar a divisão. Pego 311 e vou dividir pelo próximo número primo, que é 3.
311 dividido por 3 vai dar 103. 103 vezes 3 dá 309. Vai dar resto 2. Então, aqui ainda é maior que o divisor. Próximo, 311 dividido por 5. 311 dividido por 5 vai dar 62. 62 vezes 5 dá 310. Diminuindo, aqui, vou botar aqui um menuzinho, diminuindo vai dar resto 1. 62 ainda é maior que 5. Então, continuamos a dividir. O próximo número primo depois de 5 é o 7. 311 dividido por 7 vai dar 44. 7 vezes 44 dá 308 e nos deixa um resto 3. Ok? Ainda está maior. Próximo número primo, 311 dividido por 11. 311 dividido por 11 dá 28. 28 vezes 11, 308 e nos dá resto 3. Continuamos a dividir. Próximo número primo, 311 dividido por 13 é o nosso próximo número primo. 311 dividido por 13 dá 23. 23 vezes 13 dá 209 e nos deixa resto 12. Ok? 23 é maior que 13. Continua a divisão. 311 dividido por 17. Isso vai dar 18. 18 vezes 17, 306. 311 menos 306, resto 5. 18 maior ainda é maior que 17, então continuamos a dividir. 311 dividido 17, depois vem o 19. Aqui vai dar 16, 16 vezes 19 dá 304, com resto 7. Menos dá resto 7. Ok? Quociente é menor que o divisor. O resto é diferente de zero. Então, a gente chega à conclusão que 311 é um número primo. Ok? Porque fomos dividindo pelos respectivos primos, na sua ordem crescente, até que o quociente ficasse menor do que o divisor e que todos os restos foram diferentes de zero. Porque se eu tenho um resto igual a zero aqui, ele vai ser divisível pelo 1, por ele mesmo e pelo número que a gente vai estar dividindo aqui, certo? Se der um resto zero, vai ser uma divisão exata. Então, os restos têm que ser diferentes de zero. Nesse caso, 311 é primo. Vamos ver o nosso próximo caso, é o 527. Bom, 527 é primo ou não é? Vamos verificar agora. Primeiro eu faço 527, o primeiro número primo é o número 2. Dividindo 527 por 2 vai dar 263, que vezes 2 vai dar 526. Diminuindo aqui vai nos dar um resto 1, ok? Muito grande ainda. Então, vamos para o próximo. 527 dividido por 3 vai dar 175, que vezes 3 vai dar 525, com o resto 2. Também ainda está muito grande o quociente. Próximo, 527 dividido por 5. 527 por 5 dá 105, que vezes 5 vai dar 525 e nos dá resto 2. Ainda está muito grande o quociente. 527 dividido por 7. Por que eu não posso pular direto? Estou fazendo 1 a 1, não posso pular direto por 19, por 17, que eu sei que a divisão vai ficar, o quociente aqui vai ficar mais ou menos parecido com o divisor. É porque se alguma dessas divisões aqui der resto zero, desses números primos, ele não é primo, antes de chegar aqui no quociente menor, ok? Por isso que a gente tem que fazer todos. É chatinho, mas tem que fazer. 527 por 7 dá 75. 75 vezes 7 dá 525, que também deixa resto 2. 527 dividido por 11 vai dar
47, que vezes 11 nos dá 517. Diminuindo, dá resto 10. Ok? Aqui, 47 ainda está muito grande. Vamos para o próximo. 527 dividido por 13. Por 13 vai dar 40. 40 vezes 13 vai dar 520, que deixa resto 7. 527 por 17 agora. 40 ainda é maior que 13. Por 17 vai dar 31. 31 vezes 17 vai dar 527. 527 menos 527 dá resto 0. Opa, deu um resto 0. Então, a gente verificou aqui, com esse resto 0, que o número 527 ele tem como divisores o número 1, ele tem como divisor o número 17, pelo menos, né? Ele tem um divisor 1, 17, e pelo menos ele tem o próprio número dele, 527. Pode ter outros aqui, a gente não testou, tá? Mas a gente já sabe que tem 3 divisores, o 1, o 17 e ele mesmo. Então, esse número não é primo. Ok? Chegamos à conclusão que 527 não é um número primo porque não atinge a nossa definição, que são 2, ele só pode ser divisível por 2 números, ele mesmo pelo número 1. Aqui, na divisão de 527 por 17, nós encontramos resto 0, fazer uma divisão exata, que deu o quociente 31. Ok? Bom, amigos, isso é tudo. Agradeço a atenção. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e faça algum comentário, coloque alguma questão que você queira ou algum assunto que você queira que eu aborde, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.